Olá! Boa noite! Hoje é sexta-feira, dia de alegria, e nós estamos começando essa live. Vou esperar todo mundo chegar, o Insta tá chamando os seguidores para participar. Vamos entrando. Olá, Lizzy querida! Os primeiros a chegarem têm direitos a participarem da live. Betânia, meu amor! Como vocês estão nessa sexta-feira maravilhosa, cheia de energia, né? Apesar do frio, porque, gente, que dia frio, hein? Vamos combinar. Bom, gente, vou esperar mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. Bem maravilhosa você, lindeza. Que saudades de todos, né? A gente sente muita falta de abraçar, de beijar, né? Ai, Li, querida, todos nós, muita luz para todos nós. Bela lindeza! Todas chegando, ai que gostoso! Tô me sentindo feliz aqui, com tanta gente bacana aqui, juntinha também. Saudades, Bel, muitas saudades. Eu vou dando uns minutinhos para todo mundo chegar. Debinha, meu amor, bem-vinda, delícia! E hoje a gente tá com uma música aqui no fundo, né? Para a gente agitar essa sexta-feira, né? Bem romântica, nesse friozinho, uma velhinha, um vinho, um love do lado. Nada melhor, né? Ai, Lizzy, também tô morrendo de saudades dos eventos ao vivo, dos beijos, dos abraços, da energia que a gente troca, né? Com tanta gente perto, eu sinto falta, bastante. Mas a gente vai levando como dá, né? Do jeito que estamos, na verdade, né? E agradecendo por a gente poder, mesmo assim, ter uma ferramenta como a internet que nos une e que nos possibilita esses momentos, né? Nossa, Bea também. Saudades desses grupos, muitas saudades. Gente, vou começar falando, então, já estamos acabando a nossa música de sexta. Adoro essa música, gente. Vocês gostam de música? Eu adoro, tudo quanto é música eu gosto. Mas essa, realmente, é bem romântica, né? Eu acho que para uma noite de friozinho assim, ela cabe bem. Gente, é o seguinte, essa live, ela tem o propósito de trazer bastante gente que queira saber um pouquinho, que queira fazer perguntas, né? Deixa eu desligar aqui, gente, que agora eu tiro os botões. Que queiram fazer perguntas sobre a visão sistêmica. Não é Elton John não, mas o Elton John tem também gravada essa música, I Love You Just The Way You Are, chama Just The Way You Are a música, antiga, Lizzy. E aí, gente, o objetivo foi esse, né? Então, trazer pessoas que tenham vontade de fazer perguntas. Muitas pessoas me perguntam muitas coisas sobre as constelações. Então, o objetivo da live foi esse. Foi a gente ficar uma horinha juntas para que a gente possa trocar informações, para que vocês possam trazer as dúvidas e eu contribuir com vocês de alguma forma, né? E essa semana, em especial, teve uma menina que ela chama Simone Moura. Ela já me avisou que talvez ela não pudesse entrar no horário que começasse a live, mas ela fez uma pergunta muito interessante. Inclusive, muita gente me perguntou no direct quando que eu ia responder.
E aí eu falei que eu ia responder na live. E ela perguntou uma coisa interessantíssima que eu vou compartilhar com vocês, que é o seguinte: benefícios do governo, pensão, mesada, podem causar desequilíbrio no dar e no receber? Bom, então, primeiro de tudo, eu vou falar para vocês um pouquinho da lei do equilíbrio, né? A lei do equilíbrio, o que que é? Ela é a troca entre pessoas onde não existe hierarquia. Então, todas as nossas relações onde não tem hierarquia, ou seja, não tem alguém que veio antes ou alguém que veio depois, a lei do equilíbrio, ela vai reger essas relações. E aí, quando as pessoas têm o mesmo tamanho, né, que a gente fala, e por que que tem o mesmo tamanho? Porque ninguém chegou antes e nem depois. Então, a lei que prevalece é a troca, a lei da troca. Um dá, o outro recebe, um dá, o outro recebe. Então, quando a gente tem essas perguntas que a Simone fez, né, do benefício do governo, das pensões, de mesada, ela quis saber se isso causa algum desequilíbrio. E a minha resposta, gente, eu vou abrir falando a minha resposta para ela e vou chamar vocês vêm me fazendo aqui as perguntas que eu vou chamar pessoas para participarem da live, tá bom? Então já deixem a pergunta aí preparada. E a minha resposta é a seguinte: gente, o dinheiro, a gente sabe que o dinheiro é uma energia. E ele foi estabelecido como uma forma de troca nas sociedades, né? Então, alguém dá um produto ou um serviço, oferece um produto ou um serviço para alguém, o outro que receber esse serviço ou que obter esse produto vai pagar por esse serviço, por esse produto. Então, é uma forma de troca que a sociedade estabeleceu em forma de papel, em forma de metal. E aí, gente, como o dinheiro é uma energia que é usada para as trocas, na visão sistêmica, o dinheiro ele é uma energia que está a serviço da vida. Então, toda vez que eu estiver manuseando o dinheiro, eu utilizar esse dinheiro para servir a vida, ou seja, para movimentar a evolução, né, das pessoas, para fazer com que a roda gire. Então, um dá, outro recebe, um dá, outro recebe. Toda vez que o dinheiro estiver movimentando, servindo a vida, ele está atendendo à lei do equilíbrio. E aí, eu fiz até umas anotações aqui para eu falar para vocês sobre isso. Então, o uso do dinheiro, né, gente, a finalidade pela qual eu uso o dinheiro é a que vai importar, é a que vai atender à lei do equilíbrio. Na visão sistêmica, o dinheiro também é o resultado do nosso esforço, ou seja, todas as situações, em todas as relações que eu, de alguma forma, contribuir para a vida das pessoas ou para a minha própria vida, a minha própria evolução, toda vez que houver uma contribuição, um esforço meu, esse dinheiro também vai estar atendendo à lei do equilíbrio. Então, quando a Simone perguntou sobre os benefícios do governo, a minha resposta é a seguinte: por exemplo, né, se o benefício é uma aposentadoria, a aposentadoria, gente, nada mais é do que o reconhecimento do trabalho, ou seja, do esforço que a pessoa fez por tantos anos. Pode fazer pergunta por aí também, Angélica, fica super à vontade. Se você não quiser participar ao vivo, você pode participar, tá participando ao vivo, mas respondendo as perguntas. Então, eu respondo as perguntas assim. Então, quando um benefício, por exemplo, do governo, ele é pago, no caso, uma aposentadoria, ele é pago como reconhecimento desse esforço, então ele está atendendo, né, a lei do equilíbrio. Por quê? Porque existe uma troca. Eu me esforcei por tantos anos e agora eu recebo
o benefício, ou seja, eu recebo em troca do meu esforço por tantos anos, eu vou receber esse benefício. A mesma coisa se a gente estiver falando de um benefício que serve para moradia, para escolas, né, para educação em geral, para saúde. Então, qualquer benefício que eu receba do governo e que esteja, de alguma forma, servindo a vida ou reconhecendo o meu esforço, ele vai estar atendendo a lei do equilíbrio. Mas, se eu receber um benefício de uma forma escusa ou de uma forma, vamos dizer assim, não formalmente correta, esse benefício, certamente, esse dinheiro que está vindo para as minhas mãos, ele não está servindo a vida. E aí, neste caso, ele está servindo o meu umbigo, né? A minha vida. Mas ele não está fazendo a roda da vida girar. Essa troca, onde eu movimento a vida e eu contribuo com a evolução das pessoas e minha também. Então, se esse benefício vier de uma forma escusa, certamente ele vai estar ferindo a lei do equilíbrio e ele não vai estar atendendo o dar e o receber. Então, a mesma coisa a gente pode pensar no caso da pensão. Ela perguntou também, né, sobre a pensão. Ela falou benefício do governo, pensão e mesada. Sobre a pensão depende da pensão que a gente recebe. Se for uma pensão, por exemplo, por morte, nesse caso, a gente vai partir do mesmo princípio dos benefícios de uma aposentadoria, por exemplo, né? Então, se de alguma forma aquela pessoa contribuiu para que a roda da vida evoluísse, se de alguma forma isso está servindo, auxiliando, contribuindo na vida de alguém, certamente essa pensão está atendendo a lei da ordem. Mas pensão, por exemplo, alimentícia, né? Se for uma pensão para os filhos, tá atendendo a lei do equilíbrio e a lei da ordem, gente, né? Eu falei lei da ordem, inclusive, tá atendendo as leis sistêmicas, sim. Por quê? Porque a relação entre pais e filhos é isso, né? Os maiores dão, os menores recebem, né? E aí, nesse caso, pensão alimentícia de filhos, se o filho ainda é dependente, se ele é criança ou adolescente, se ele ainda está precisando ser ajudado para que ele possa, através do próprio esforço, contribuir com a vida, essa pensão está atendendo a lei da ordem, nem a lei do equilíbrio, porque a lei do equilíbrio não existe entre pais e filhos, né? Porque a gente não tem como dar aos nossos pais aquilo que eles nos deram, que foi a vida. Então, atende a lei, sim, atende às leis sistêmicas. Se for uma pensão para uma ex-mulher ou para um ex-marido, por exemplo, uma pensão que seja resultado de uma partilha de bens, né? Se ela estiver atendendo o reconhecimento do esforço das pessoas, do casal, ela está dentro da lei do equilíbrio. Então, obviamente que se eu recebo uma pensão de um ex-marido, ou um ex-marido recebe uma pensão de uma ex-mulher, eles estão recebendo em troca do reconhecimento da contribuição deles naquele patrimônio, naquela família e tudo mais. Agora, pensão, né? Se eu recebo a pensão de ex-marido, recebo a pensão para fazer cabelo e manicure, gente, aí não, né? Aí não vai estar atendendo a lei do equilíbrio, porque não está servindo a vida, não está servindo o movimento da vida. Então a gente tem que sempre prestar atenção na finalidade do dinheiro. E por fim, ela tinha perguntado sobre a mesada. A mesada, gente, se for dos pais para os filhos, né? Aí não existe lei do equilíbrio novamente, existe a lei da ordem, né? Então atende a lei da ordem, já que os maiores dão, os menores recebem. Mas a mesada tem um porém aqui. Ela vai ter um ponto final. Por que a mesada tem um ponto final? Porque obviamente vai chegar uma hora que esses filhos, eles vão ter que retribuir
aquilo que eles receberam dos seus pais para essa sociedade, para esse mundo, né? Eles vão ter que ampliar aquilo que eles recebem através dos seus projetos, da sua vida profissional, na sua família, através dos filhos, enfim. Eles vão ampliando a vida. Então, nesse sentido, mesada atende às leis, aos princípios sistêmicos, os benefícios do governo também e a pensão também. Mas o que é importante a gente pensar? A finalidade do dinheiro qual é? Se eu utilizar esse dinheiro para ampliar aquilo que eu recebi de alguém ou em algum lugar, então ela está dentro da lei sistêmica. O dinheiro vai estar sempre entrando na nossa vida e ele vai estar sempre próximo de nós para que nós possamos ir fazendo o movimento da vida. Então isso é muito importante a gente ter em mente. Qual é a finalidade, né, de receber aquele dinheiro? Então ele quer expandir tanto dentro da família como dentro da sociedade, né? E uma coisa que eu quero colocar é que assim, em tudo que o dinheiro vier, né, para atender um vazio nosso, ou seja, um capricho, algo que nos falta, que a gente queira repor esse vazio de uma forma material, esse dinheiro, essa energia não vai estar atendendo às leis sistêmicas, gente, por óbvio, né? Uma vez que o dinheiro ele tem que ser utilizado para trazer o movimento da vida, ampliar essa vida. Então, se eu tô fazendo alguma coisa para alguém, ampliando a vida desse alguém e a minha também, obviamente que isso vai repercutir de uma forma positiva. Se reflete de uma forma positiva, o dinheiro vai estar sempre no equilíbrio. Essa foi a pergunta da Simone Moura e eu queria muito agradecer a ela pela contribuição. Gente, quem quer fazer a pergunta aqui comigo, quem quer participar? Eu já vi que tem um monte de perguntas aqui, ó. A Angélica perguntou: no relacionamento afetivo, como equilibrar quando acredito que desequilibrei o dar e o receber, recebendo mais? Então, Angélica, no caso, você está se sentindo devedora, né? É isso. Deixa eu ver se eu entendi. Porque você está acreditando que a relação está desequilibrada por você estar se sentindo credor, ou seja, recebendo muito. Quem recebe muito, gente, ó, o credor, ele aumenta, o devedor, ele diminui. Então fica em uma relação de desigualdade. Aquele que recebe muito, ele vai se sentindo cada vez mais incapaz, inconscientemente, de corresponder àquilo que a pessoa está dando pra gente, que o credor, né? A gente chama de credor e devedor. Então, ele vai buscar uma compensação em algum outro lugar. E aí ele vai se sentindo culpado, vai se sentindo diminuído. O que é preciso fazer, Angélica? É preciso você fortalecer o seu lugar nessa relação. Então, começar a fazer os movimentos da boa compensação. Ou seja, você recebeu um pouquinho, tá aqui, vai lá e dá um pouquinho além. E aí a outra pessoa vai lá e vai dar um pouquinho além. E aí essa relação, ela fica equivalente de uma forma positiva. É assim que a gente deve fazer. Então você tem que fortalecer o seu lugar na relação. Se é isso que você efetivamente quer na sua relação afetiva, se é essa relação, comece então a se fortalecer. E o fortalecer é você dar sempre e receber, esperar o tempo da pessoa receber e dar mais um pouquinho. E aí o outro espera o tempo de você receber e dá mais um pouquinho. Então é você fazer este movimento de se entregar nessa relação, né? De estar disponível para a relação. A Lise perguntou aqui: a mesada ou ajuda financeira dos pais aos filhos depois de adultos atrapalha a questão de trabalho dos filhos? Lise, olha só, eu entendo que sim,
Por que eu entendo que sim? Quando os pais nos dão a vida, na verdade eles já deram tudo que a gente precisa, né? Porque o que a gente precisa para se desenvolver, para existir aqui, para cumprir a nossa missão aqui nesse planeta? O que a gente precisa? A gente precisa da vida, primeira coisa, né? E aí, obviamente que a gente nasce, a gente vai se desenvolver, a gente vai precisar receber recursos para que a gente possa se desenvolver. A partir do momento que eu já recebi todos os meus recursos, que eu já recebi ajuda dos pais para eu me formar, para eu ter uma boa saúde, para eu ter uma educação, para eu ter uma casa, né? Se eu já recebi tanto deles, está na hora de eu ir para a vida e eu retribuir aquilo que eu recebi. E aí, muitas pessoas confundem a lei do equilíbrio, gente, com pais e filhos por causa disso. A gente troca com pais? Não, a gente não troca porque a gente não tem como engravidar de pai e mãe. Mas a gente tem como colocar tudo aquilo que nós recebemos para o mundo, para a vida de outras pessoas e para a nossa também, para a nossa evolução e para a evolução dos outros. Então, quando o filho já recebeu tudo, mas ele tá lá sendo, sei lá, preguiçoso, quando ele tá lá fazendo corpo mole, ou quando ele tá lá folgado, né? Porque tem filho que é folgado mesmo e não quer largar o osso, né? Não quer parar de ficar roendo o osso. Aí, nesse caso, eu entendo que a vida dele vai ser afetada, né? Então, eu entendo que atrapalha a questão dos trabalhos com os filhos, sim, porque ele nunca vai receber dos outros, uma vez que ele não deu. Ele só vai receber sem ter que dar a mesma coisa em troca dos seus pais ou dos seus ancestrais, né? Aqueles que vieram antes. Se ele, nas relações de trabalho, que são relações de troca, se ele não contribuir, se ele não fizer o esforço dele, a parte dele, eu entendo que vai atrapalhar, sim. A Angélica aqui perguntou: qual o tipo de desequilíbrio ocorre para quem sofreu golpe na internet? Que ótima pergunta, Angélica, adorei. Golpe na internet. Gente, golpe na internet entra na lei do equilíbrio, naquilo que eu comecei falando na live, né? Que eu comecei a live falando disso. Como é que esse dinheiro está sendo? Qual é a finalidade do dinheiro? Se eu estou recebendo um dinheiro de uma forma escusa, ou se eu não estou contribuindo com um esforço meu, esse dinheiro, obviamente, não está atendendo à lei do equilíbrio, né? Então, os roubos, os furtos, os golpes, né? Assim, é a mesma coisa que eu estiver recebendo um benefício do governo de uma forma escusa. Se eu estiver recebendo um benefício é a mesma coisa que um golpe, né? A finalidade disso, qual é? Como que eu estou servindo a vida dando golpe nas pessoas? Não estou servindo a vida, né? Estou servindo a mim, né? Então, nesse caso, eu entendo que não está atendendo a lei do equilíbrio. A Angélica disse: sim, na minha percepção, sim. Eu acho que foi quando eu respondi a sua pergunta. Gente, quem quer vir participar, pode entrar na live. Eu tô aqui hoje inspiradíssima com vocês para eu responder todas as perguntas que vocês tiverem. E olha, já passou quase meia hora dessa live, gente. Só falando de dinheiro e de lei do equilíbrio. Lizzie, eu respondi sua pergunta, meu amor. Eu nem sei se eu respondi a pergunta da Lizzie sobre a mesada ou ajuda financeira em relação aos pais. Mas eu acredito, gente, que já que a gente começou a live, né, com a pergunta da Simone e falando sobre os benefícios do governo, sobre pensão, sobre mesada, estamos falando de dinheiro e de lei do equilíbrio. Então, o importante é a gente ter sempre em mente para que o dinheiro está sendo utilizado, né? Então, quando eu tenho a educação que eu preciso, eu tenho aquilo que eu preciso, de alguma forma eu vou para a vida servir aquilo que eu recebi, tá tudo certo na lei do equilíbrio, tá? Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? Tô aqui só para responder hoje.
Aproveitem a horinha com Van. Pergunta pra Van que a Van responde. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pessoa que perguntou. Eu vou... Vita, meu amor, lindeza. Bem-vinda, Mari. Querida. A Maria chegou. Simone tá aqui. Aline. Angélica, já falei. O Matoli tá aqui. Obrigada, Matoli, querido. A Lu, meu amor. Quanta gente, que gostoso. A Nath Gomes, a Ana. Então, gente, e aí tem uma coisa interessante, né, que a gente tem que observar bastante sobre essa troca, sobre essa energia que a gente recebe. As pessoas confundem muito, mas muito mesmo, a gente precisar, né, a gente precisar de algo. Então, por exemplo, as necessidades das pessoas não são atendidas sempre. Existe uma desigualdade? Depende, gente. Da onde é que essa pessoa está esperando esse recurso, né? Ela já recebeu a vida, e se ela tiver um mínimo de recurso para que ela expanda isso, ela vai estar num fluxo maravilhoso de força, de energia, de vida, de expansão. Então a vida dela vai ficar cada vez melhor. A Lise perguntou aqui uma coisa. O que fazer quando o servir está truncado, não está fluindo? Ai, que ótimo, Lise. Adoro suas perguntas. Gente, é olhar para onde o que é que a gente está fazendo fora do nosso servir. O nosso servir não é a gente só trabalhar ou só... É a gente contribuir para esse movimento que a vida nos traz, que todas as nossas relações se estabelecem. Então é a gente contribuir com isso. Aonde que está truncado? Às vezes, o truncamento, ele está não na lei do equilíbrio, ele está em outra lei. Ele está na lei da ordem ou na lei do pertencimento, né? E aí o fluir da vida empaca, a gente fica empacada. Então a nossa profissão não expande, os nossos relacionamentos começam a apresentar algumas dificuldades ou alguns problemas. E aí, quando a vida começa a truncar em várias áreas da nossa vida, pode estar na lei do equilíbrio? Pode. Mas pode estar também nas outras leis, que é a lei da ordem e do pertencimento, né? Então, quando eu, por exemplo, não estou no meu lugar de filha, que eu estou querendo mandar na minha mãe, ou mandar no meu pai, ou mandar naquilo que eles estão escolhendo para a vida deles. Então eu fico interferindo na relação deles, eu fico mandando neles, eu fico querendo mandar na vida deles o tempo inteiro. Sabe aquele filho cri-cri, que toda hora fica se metendo onde não é chamado, porque não é chamado mesmo? A vida desse filho vai ficar truncada, gente, por óbvio. Por quê? Porque ele tá vivendo a história do pai e da mãe, ele não tá vivendo a própria história. A história dele é outra. Aquela relação de pai e mãe tá aqui e ele tá aqui. Então, não sei se vocês estão vendo, mas assim, existe um desnível, existe uma hierarquia. Eu não tenho nada a ver com a relação dos meus pais. Se eu quiser ficar mandando na vida deles, sustentando os meus pais, por exemplo, né? Aliás, isso é uma coisa ótima pra gente comentar hoje. Se eu quiser ajudar os meus pais, como é que eu faço? Então eu não posso ajudar meus pais? Pode e deve, né? Outro dia me perguntaram isso também, eu acho que eu respondi nos stories. A gente pode e deve ajudar os nossos pais. E como que a gente faz isso? No lugar de filho. Como que é esse negócio de ajudar o pai e a mãe no lugar do filho? É a gente respeitar as escolhas deles, gente. Então é a gente não querer mandar neles porque a gente está ajudando. É a gente ajudar e respeitando aquilo que eles escolhem, aquilo que eles querem para a vida deles, que a gente muitas vezes não está concordando. E a gente não precisa concordar com o pai e mãe o tempo inteiro, tá? Mas a gente tem que respeitar.
E a gente, no nosso lugar, consegue respeitar e a nossa vida consegue fluir. Então isso é muito importante. Acho que respondi, né, Lise? Não sei, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O Tomás perguntou, Alexandre, eu acho que é o nome dele, né? Alexandre Tomás. Eu estou separado há 1 ano e minha filha resolveu ficar comigo e não com a mãe. O que você me diz sobre essa escolha? Foi livre e espontânea, sem minha interferência. Melhor coisa. Se não teve, Alexandre, a sua interferência e nem a interferência da sua ex-esposa, e essa menina foi atendida, porque nesse momento ela está tendo a necessidade de ficar com você. Quando nós nos separamos, o que acontece, gente? Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com a lei do equilíbrio numa separação, porque às vezes existe uma parte numa separação que fica machucada, né? E quando tem filhos envolvidos, as pessoas estão tão vivendo as suas dores, né? As dores do que foi na relação, que esquecem que os filhos não têm nada a ver com isso. E aí acabam envolvendo, eles estão brigando aqui. E aí envolvem os filhos neste lugar. Pega eles lá embaixo, que eles estão abaixo da gente, e bota eles aqui para resolver o nosso problema. E aí o que acontece? Os filhos começam a não fluir na vida. Os filhos começam a apresentar outros problemas desde a infância até a sua vida adulta. O importante quando a gente se separa é a gente lembrar, eu também já me divorciei e a gente tem que prestar muita atenção nisso, que é quando a gente está divorciando dessa relação que está aqui em cima e não da relação que está aqui. Essa relação com a relação dos pais, ou seja, a relação de filhos com os pais, ela não muda. Não vai mudar nunca, independentemente, né, de estarmos separados ou não, né? É a mesma coisa que se um morre e o outro fica, como é que é, né? Então, esse vínculo, ele nunca vai mudar. Se a sua filha escolheu neste momento estar ao seu lado e vocês respeitaram isso, e a sua ex-esposa respeitou isso, e você também respeitou, olhando para ela como filha, perfeito, né? Então, numa separação, é muito importante que a gente olhe que o que não deu certo, o que não funcionou, foi entre o casal, né? Mas não foi entre o casal e o filho. Então a gente tem que sempre respeitar o pai daquela criança, a mãe daquela criança, mesmo que a gente não concorde com um monte que essa mãe faz ou que esse pai faça, né? Por ser um ex-companheiro, por ser um ex-parceiro, um ex-marido. Mas o pai tem um lugar, que é o lugar de pai, e a mãe tem um lugar, que é o lugar de mãe. Os dois são importantes para a formação dessa criança. Então, eu acho que é ótimo. Se foi livre, espontânea, sem interferência de ninguém, tá perfeito, tá tudo na ordem aí. Vamos ver. A Lu perguntou pra mim, Vanzinha, Lu, eu tô morrendo de saudade de você, tá? Só quero deixar registrado isso. Você pode explicar um pouquinho como funciona a sessão online de constelação? Claro que eu posso, com o maior prazer. Gente, eu adoro. É lógico, né, que o presencial é gostoso porque a gente tá abraçando, tá beijando e a gente tem muita saudade disso, né, Lu? Eu tenho muita saudade da gente ficar juntas assim toda semana. Mas o que acontece? Eu tô atendendo online, por exemplo, e as constelações online, elas vão ter o mesmo resultado da constelação presencial. E por que isso acontece, gente? O que vai mudar é só a forma. Porque o que a gente acessa numa sessão de constelação é um campo onde estão um campo energético, um campo quântico, um campo morfogenético, né, como é chamado, aonde estão todas as memórias daqueles ancestrais, daquele grupo, daquele clã do qual a gente faz parte. Então, num trabalho de constelação, a gente vai trazer para nossa consciência tudo aquilo que está oculto
né? Que tá fora, que tá... A Gabi... Ah, que linda! Vem comigo! Gabi entrando na minha live, gente. Não tem melhor no Brasil. Já estamos aguardando ela. Vou responder Muito você. boa noite. Ai, que delícia! Muito boa noite! Quem vê eu aqui pensa que eu não tô aqui louca de coisa pra fazer. Eu tô aqui com o meu caderninho. Aí eu olhei e falei, gente, Vanessa fazendo live. Aqui, não arrumei nada. Ó a bagunça. Ó a bagunça. Nem arrumei nada. Eu só apertei o botão. Cadê a lei do equilíbrio? Estamos falando. Eu Cadê só a lei do apertei o botão. equilíbrio? O Né? que vocês estão falando que eu só apertei o botão? Qual que é a minha pergunta, Brasil? Ó, vamos lá. Qual que é a sua pergunta, Gá? Agora tem que fazer. Chegou aqui, tem que fazer. Nossa Senhora. Eu estava respondendo a Lu. A Lu falou, olha lá, visita ilustre, é verdade, Bê. Eu estava respondendo a Lu que ela perguntou como que funcionava a constelação online. E aí eu estava dizendo que é da mesma forma que a constelação presencial, só que a gente vai usar para acessar o campo e as memórias, a gente vai usar os bonequinhos, pedras ou ancorar qualquer outro objeto. Mas ela vai ter a mesma forma, o mesmo resultado, aliás, né? Não é a forma, é o resultado. Inclusive, né? Quarta-feira está agendada. Inclusive, quarta-feira temos uma constelação online de Gabi Esquisato, né, Gabi? Graças a Deus. Vocês querem que a gente transmita ao vivo a minha constelação? A gente vai transmitir a constelação. Constelação online ao vivo. Venham participar. Maravilhoso. Eu tava bem aqui, aí eu olhei e falei, gente, hoje é aquela live da Wanda das perguntas, né? Que a gente entra e pergunta. Tá todo mundo com timidez aqui. Tá todo mundo não entraram, estão só digitando. Estão só digitando. Então, não, pode perguntar aqui? Pode. Eu tô aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E eu entrei, tá? Então eu gostaria. Isso é ao vivo, né, Gabi? Isso a Globo não mostra. A Globo não mostra, mas a gente aqui não mostra, porque a gente aqui é vida real. Isso a Globo não mostra. Ô, Van, já sei o que eu quero perguntar para você. Vamos falar de business, então. A Betânia falou que vai passar perfume que a professora está. Eu tô vendo aqui ela falar, já ia comentar. Não. Vai passar perfume. E a gente vai sentir daqui, né, Gá? O perfume dela a gente vai sentir. Vai, com certeza. É isso aí. Então vamos falar de business. Vamos. Essa semana mesmo, uma moça fez uma pergunta lá na minha caixinha. E eu bem coloquei lá, Vanessa, corre aqui. É a Simone sobre os benefícios do governo? Isso. Como que fica a lei de equilíbrio? Essa pergunta foi sensacional. Comecei a live, inclusive, respondendo essa pergunta, porque nós nos falamos pelo direct. Opa. E aí ela... Gente, e agora é parceria. Isso a Globo não mostra. A Renata começou aqui, coloquei o cabelo no teclado. Adoro. Ainda bem que não era um vídeo, né? Assim, ela perguntou, Gá, eu achei tão importante a pergunta dela, mas tão importante. Depois a gente se falou no direct e ela falou, Van, eu falei que eu ia fazer a live, que eu ia abrir a live falando sobre isso. E ela falou, coloca na live, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas. E eu abri a live exatamente falando sobre isso, né? E falando... Porque neste momento, né, que tem muita gente usando, inclusive. Muita gente. E uma coisa que é muito importante, Gá, é assim, como que a gente usa esse dinheiro, né? Então, eu estava falando de benefício de governo, seja ele qual for, uma pensão e uma mesada, se a finalidade disso, né? Claro que depois eu expliquei mais coisas, mas assim, a finalidade disso, se é para servir, né? Se é como reconhecimento de uma contribuição. Então, por exemplo, uma aposentadoria, um benefício para a saúde, para a educação, para a moradia, tudo isso está ajudando a servir a vida.
Se tá ajudando a Sim. viver a vida, está Então tudo tá equilíbrio. sucesso. Tá lindo. Van, e aí, nesse caso, me fez ter a dúvida também da história da doação. Sim, Como que fica a lei do doação. equilíbrio na doação, Ô, Gá, né? Quando eu ótima tô fazendo pergunta. caridade. A doação e a herança, né? Vamos pensar nas mesmas. Vou falar sobre essas duas que me deu até esse insight, ótimo. Mas vamos falar da doação primeiro. O que acontece com a doação? A doação também é uma forma que eu estou contribuindo para a vida de alguém. É uma escolha, né? Tudo são escolhas na vida, né? Sim. Então, se eu estou escolhendo contribuir para evoluir aquela pessoa, para auxiliar ela de alguma forma a expandir a vida dela e continuar no movimento da roda da vida, isso daí é um benefício que eu vou receber de outras pessoas, exatamente pela lei do equilíbrio. Então, eu estou dando para alguém, aí eu recebo desse outro alguém de outro lugar. Se eu estou nesse servir a vida de alguma forma, a doação ela vai ser vista dessa forma. Porém, aí tem um porémzinho, né? Eu não vivo de doações, né? Sim. Eu não vou viver de doações. Então, eu não posso querer ficar doando para o universo o tempo inteiro, né? Ou para as pessoas o tempo E inteiro. também não posso querer ficar naquela situação de dar, já esperando que vai receber de volta. Exatamente. Dado é dado. Exatamente. Ou seja, não, se eu der, eu vou receber em troca de algum lugar. E espera aí, vamos por partes. A doação, se eu estou usando ela para esse movimento da vida, ela vai ser positiva. Mas qual é a minha contribuição? Como é que eu estou me colocando na minha vida? Eu estou fazendo o meu esforço? Ou eu estou querendo só mandar nas pessoas? Ou eu estou querendo ser o fodão? Ou eu estou querendo... Ou eu tô usando essa doação para depois poder falar, para né? cobrar de alguém alguma coisa. Eu dei. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a lei do equilíbrio, principalmente com o dinheiro, ela tem essa coisa tênue, porque Essas particularidades, né? Exatamente. Porque tem que ter o meu esforço, né? Também, mas tem que ter a minha postura. Como é que eu tô diante dessa vida? Como é que eu tô? Qual é o meu lugar? Aonde é que eu estou? De onde é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso de um lugar de eu ser o dono do mundo, ou de eu ser o bonzinho, ou de eu ser a vítima, porque tem gente que faz isso para ser vítima também. Entende? Para se colocar num lugar de eu ajudo tanto e eu não sou reconhecido, eu não sou amado. Então, é o que eu falei um pouquinho lá atrás na live. O dinheiro, Gá, qualquer que seja, ele não pode ser utilizado para cobrir buracos de ninguém. Ele tem que ser para expandir. Ele tem que estar a serviço. Isso, Ele nossa, isso é muito nítido. Sim, sabe? ele tem que estar servindo. Se ele vier cobrir um buraco meu, uma carência minha, algo mal resolvido meu, um capricho, um ego, uma dor, né, que pode estar por detrás disso tudo, que em regra está, já pronto, já não está servindo a vida, já não está servindo a vida mais. ao princípio sistêmico, entende? Sim. É muito verdadeiro. Eu quero aproveitar, já que eu tô aqui, vou engatar uma pergunta na outra, que é uma pergunta que tá aparecendo muito na minha caixinha. Acho que já apareceu umas 4 ou 5 vezes essa semana. Sobre não estou saindo do lugar, estou empacada, não ando. Aí eu mando olhar pro pai. Falo, vai olhar pro seu pai. Aí elas vêm no inbox desesperada. Obrigada pro meu pai morreu. Aí aquela confusão com o pai. É isso mesmo. Eu tô falando certo? Quando o tá negócio não vai. Como é... Explica aí pro povo como que desata esse nome. A Lise até perguntou uma coisa, né? Mas foi relacionado ao dinheiro, mas é bem isso. Gá, e aí entra um pouco na pergunta, na resposta da Lise, por causa disso que eu falei. Lise, quando a nossa vida está empacada, não é bem a lei do equilíbrio. Às vezes ela pode estar na lei da ordem ou na lei do pertencimento. Sim. Mas, e pode estar na lei do pertencimento também, né? Porque às vezes a gente empaca porque a gente está buscando algo que falta naquele sistema.
E aí a gente empaca naquilo e não sai do lugar. E fica empacado, entende? Agora, força, coragem, força de viver. Aquela pessoa que tá movimento é pai, apática, que não né? vai, que o negócio que eu tenho, que eu É não pai. consigo, uma apatia, uma moleza. Eu sinto, na fala, eu sinto moleza, uma Sim, moleza. sim, exatamente. Aí tem a ver com o pai, sim, né? Mas é o que eu sempre falo. Eu nunca gosto de fechar numa caixinha. Então, assim, falta É de pai força pronto, né? falta de força é pai. Sim, em regra, ok. Mas às vezes a gente abre o campo e aí a gente percebe que, na verdade, essa falta de força veio do pai, mas que está na avó ou que está na bisavó, Ele entendeu? veio. Porque o pai não recebeu o que precisava daquela mãe, então ele não teve a nutrição que ele precisava para ele estar também presente na vida dele. E aí ele não transmite a força para o filho. Às vezes é um pai presente, mas ele não passou a presença da vida para o filho. Então aí fica, né? Aquela coisa que eu falo que é a mesa bamba, né? Fica faltando um pedaço, você fica meio ponto e vírgula na vida. E aí você não consegue ir para frente, né? Sim. Então, e até eu uso muito eu uso muito a analogia, a metáfora da bicicleta, né? Quando alguém tá te ensinando a andar de bicicleta, uma hora ele empurra e fala, vai. É isso mesmo. E aí eu recebo. E o pai é esse. O eu pai recebo escuta algumas mensagens. e fala, tipo, se foi vira. assim mesmo, né? Me empurrou, foi assim mesmo, vai. E aí recebo algumas outras dizendo, nossa, ele fala pra eu não ir até hoje. Ele é o quem mais me segura. Isso. Não vai, não vai, não vai, não vai. Que é... E aí, nesse caso, Gá, tá muito relacionado com o que eu acabei de falar. Sim, porque ele tá mais atrás dele ainda. Exatamente. Né? Atrás dele tá faltando algo que ele tá esperando desse filho, entendeu? Então, ele joga pro filho aquilo que falta. O pedaço do pezinho, da perna que tá faltando nele, Sim. é o filho que vai cobrir. Então, isso acontece muito. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes a gente fica falando, é disso, é daquilo. Calma, a gente tem que olhar todo o sistema, porque às vezes não é nem o pai, às vezes está lá numa bisavó que, morreu alguém, que ela viveu sozinha, ou que ela criou filho sozinha no meio da guerra, pegou navio. Tem um monte de histórias que podem estar impedindo a força do movimento de chegar nessa pessoa. De chegar. Então, emaranhado pode estar lá atrás. Entendi. Tá. Entendeu? Posso emendar só mais uma e eu vou embora. Faça favor, minha convidada de honra aqui. Uma coisa agora, uma coisa que eu já nem sei se é ordem, se é equilíbrio, o que é o seguinte. Eu comecei a perceber que no meu trabalho, eu me imagino um bonequinho assim. Ai, não tem um bonequinho aqui, né? Afinal de contas, aqui. Mas enfim, eu imagino um bonequinho que eu fui crescendo, ele foi sendo esticadinho, assim. E eu sinto que eu cheguei num ponto que é até onde estica. Daqui pra frente, se eu esticar mais, rasga. Sim. E aí, nesse momento, é o momento de delegar, é o momento de ter equipe, é o momento do negócio crescer, que é uma coisa que eu venho fazendo há um tempo. Perfeito. E aí, esses dias eu escrevi um post-it, coloquei aqui na minha parede, que tá escrito assim: eu permito que o meu trabalho seja maior do que eu. Ele vai além de mim. Ele não, porque se eu tranco ele em mim, ele não vai ficar maior do que isso. Agora ele tem que ir. Só que ao mesmo tempo, o meu servir não tá embaixo. Como que é isso? O meu servir não é como se fosse um filho? Na verdade, eu posso querer que ele seja maior? Como é que na verdade, o seu projeto é como se fosse um filho. Se você, quem é que está no comando da delegação? É você. Então, é você que está dando a direção desse servir. Para onde é que você está direcionando a energia do seu trabalho? E aí,
tem uma coisa muito interessante, que é assim, o projeto de vida da gente, né, o nosso trabalho, ele está recompensando, né, aquilo que nós estamos recebendo, que nós já recebemos dos pais, que é a vida, daquilo que a gente recebeu do nosso sistema, e agora a gente está expandindo. Se você quer que o seu projeto seja maior do que você, quem é que vai mandar nele? É isso que eu tava pensando, porque assim, sabe aqueles projetos, aquelas empresas que eles são muito maiores do que uma pessoa só? Eu acho que uma banda de uma pessoa só consegue cantar 3 horas. Agora, uma banda que tem 3 cantores. Então, essa sensação um trabalho que não pode estar limitado a, entendeu? Você sabe de uma coisa que assim, ó, vamos imaginar uma empresa bem grande. Tipo uma empresa gigante, uma multinacional gigante. Apple. Vamos imaginar a Apple. A Apple, ela começou de 1. Ela não começou de 1 milhão. Ela pode ter começado até de 2, de 3, mas ela começou de 1. Mas teve um que chegou no outro e falou, vamos fazer tal coisa? Então começou de 1. Ele escolheu que aquilo seria a forma dele viver, a forma dele expandir, a forma dele colocar aquilo que ele conhece, o conhecimento dele, tudo aquilo que ele recebeu para os outros, né? E cobrar por isso, certamente, porque essa é a lei do equilíbrio mesmo, né? Ele está entregando algo, ele vai receber em troca. Mas ele tem que ser o dono da porra toda, porque se ele não for o dono daquilo, se ele não direcionar aquilo, tanto que tem uma coisa sistêmica empresarial que a gente fala muito, que é o seguinte, quando a gente vai constelar a empresa principalmente, né? Se chegar um novo diretor, então vamos lá, o Steve Jobs, ele, botou muita lenha na fogueira da Apple, ele foi a grande mind, né, ele foi o todo da Apple, assim. Aí o cara morre. Que foi o que aconteceu. Né? Morreu. Ele morreu, tudo bem. O que aconteceu com a Apple? Ela diminuiu? Não. Não. Por quê? Porque você respeita o fundador. Então, por exemplo, você tem que respeitar a ordem das pessoas que vieram antes de você. Tanto que ele morreu, mas toda vez que se fala de Apple, se fala de Steve Jobs. Steve Jobs, ele continua sendo honrado. Só que a Apple, ela é infinitamente em número, em tamanho, maior. Ela é maior, só que ela está embaixo, digamos assim. Exato. Mas o que a Apple está fazendo? A Apple está honrando aquilo que o fundador deixou. Se eu quiser mudar toda a estrutura, tá ok. Desde que eu não deixe de honrar aquilo que o fundador fez. Se eu quiser falar, não, agora o novo Steve Jobs é a Vanessa Morandi, e eu chego na Apple e vou querer botar a minha... Geralmente é nessa hora que as empresas começam a cair, né? Exatamente. Sim. E cai por causa dessa desonra. O que você está fazendo? Você está desonrando aquele que criou o negócio. Se você desonrou aquilo, como é que aquele negócio que foi criado para servir, naquele conhecimento, naquela expansão, como é que você quer que cresça? E aí, por isso que é importante a sua postura diante disso. Então, assim, tem uma frase que eu falo, né? Seja tão grande quanto o seu dinheiro. Se o dinheiro está maior que você, tem alguma coisa errada. Sim, né? Tá mandando... o dinheiro é um ótimo funcionário, um péssimo chefe. Exatamente. Então, se você quer direcionar o seu trabalho, a sua empresa, porque chegou nesse momento de expandir, primeira coisa, tem que soltar o controle, né? A gente... A gente tá fazendo terapia faz uns 2 anos. Ai, cara, e eu te entendo tanto. Tudo bom? Não é à toa que você é minha mentora. Mas assim, não é à toa. Poucas identificações. Mas assim, a gente tem que soltar. Porque a gente tem que acreditar nessa roda da vida.
que eu estou servindo. E se algo não estiver bem, se a sua empresa estiver mal com você, se o seu trabalho estiver mal com você, como é que você vai ajustar isso? Então, você tem que estar no comando, você tem que estar ali, ó, pai e mãe, olhando o filho. Como é que vai um bebê de 1 ano atravessar uma rua, uma avenida? Não tem como, entende? Sim. Então, tem que ter alguém para orientar essa expansão. Então, quando você está nesse movimento, é que a coisa, ó, super funciona. A Nath está perguntando aqui. E quando são sócios desde o início, tem alguém que manda mais energeticamente? Não, não tem. Ixi, aí é tipo um casamento, né, Van? É a lei do equilíbrio para sempre da vida, Nath, sempre, 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 porque os sócios, cada um vai contribuir para aquela empresa existir. Então, teoricamente, né, mesmo que assim, um entra com, né, uma coisa, o outro entra com outra coisa, cada um tem ali a sua parte de contribuição, tem o seu empenho, tem o seu serviço para aquela empresa, tem o servir a vida através da empresa. E no caso de investidor, Van, aquele sócio silencioso, que ele deu o dinheiro, a mesma coisa. Deu dinheiro, mas não trabalha ali. Ele não trabalha, mas o que ele está fazendo? Ele está contribuindo para aquele investimento ajudar outras pessoas. Sim. Percebe? É a Sim. multiplicação. É a contribuição dele. Exatamente. Então, assim, não é que ele não está trabalhando, porque o dinheiro que ele botou ali é do esforço, veio de algum lugar, veio de algum esforço, entende? Sim. Então, ele é fruto de algo que está multiplicando outro algo, que é os outros investidores, os outros que acabam se beneficiando daquele investimento. Então, tem sempre essa roda da vida que a gente tem que olhar, né? Aonde é que está o movimento? Então, aonde estiver o movimento, gente, é aonde vai acontecer a mágica. Vocês podem ter certeza. Se tiver um desequilíbrio aí, aí a coisa pega. Alguém falou aqui, ó. Luiz Pacheco falou, e ele é a alma da empresa. Deixa eu ver. Era o Steve Jobs, quando a gente estava falando do Steve Jobs, né? Que ele é a alma da empresa. Ele é mesmo, e é a alma mesmo até agora. Gente, né? Até hoje, né? Até hoje. Quem é que não esquece de Steve Jobs? Eu já até esqueci que ele estava morto esses dias. Achei que ele estava vivíssimo. Porque até os ensinamentos dele, são grandes lições para muitas pessoas. Ele é uma inspiração, né? Sim. E mesmo quando o fundador não é uma grande inspiração, né? Foi ele que fundou, foi ele que inventou. Mas foi ele que começou com tudo isso. Então, se a gente tirar isso do meio da brincadeira, alguém vai perder. Né? Nossa, Van, faz muito sentido essa história, inclusive, a história de quem fez primeiro. Quem começou primeiro. Isso é fantástico, porque assim, essa história do respeitar, do honrar, né? A pessoa começou ali, ela fez primeiro. E, nossa, abriu aqui as 50 abas na minha cabeça. Ela começou, e assim, uma coisa que é muito legal, quando alguém incrementa aquilo que alguém começou, né? Então, por exemplo, eu tive uma ideia. Aí, por exemplo, o reiki. Tem reiki, aí tem reiki xamânico, reiki dos anjos, reiki dos mestres. Tá transformando, mas a finalidade, o uso daquilo está sendo multiplicar essa consciência, funciona para todo mundo. Agora, se eu quero excluir uma coisa para inventar o meu, você pode por exemplo, eu pego o reiki, aí invento o nome. Eu invento que é Shrubbles. Só que, na verdade... Isso, é reiki. Né? Então, assim... E tem muita gente que faz isso também, né? Sim. E aí fala, puxa, às vezes até dá certo por um tempo e depois não está servindo. Não está respeitando a ordem das coisas, a ordem de chegada. Sabe? E quando junta várias coisas, Van, por exemplo, vou usar a ferramenta do coaching com a ferramenta do Theta, vou usar a ferramenta amplia, porque você soma, né? Você está somando e você não está desrespeitando uma ordem, né? Porque não é que uma chegou antes que a outra. Você está somando,
Você É tá... tipo uma receita de bolo, né? Exatamente. Gente, ó, faltam 30 segundos Pelo para amor de Deus, terminar eu essa cheguei live. assim nos últimos do 45 do segundo tempo. Chegou nos últimos. E, gente, não é maravilhoso? Olha, eu chamando Amei. as pessoas aqui Ninguém teve para coragem. Minha participar. filha, escola de Teve gente coragem. corajosa é o Só meu ficaram lá, slogan. ó. Meu Gente, slogan. Gratidão pela participação. Gratidão, meu amor. Inicial. Muita gratidão a todo mundo que participou, todas as perguntas. Perguntem, isso enriquece muito, auxilia muito as pessoas. Vai ficar gravado aqui e no YouTube. Beijo!